Olá pessoal, tudo na paz? Eu fiz essa postagem aqui e algumas pessoas tiveram algumas reações, né, tipo misericórdia em relação à notícia, né? E aí eu fui confirmar, provavelmente repostar, né? Porque hoje em dia está muito complicado você repostar aquilo que você vê nas redes sociais e de fato é uma informação verídica. O regime Talibã, que é um regime, ele comandando ali na questão mais pontual no Afeganistão, determinou essa lei aí, inclusive o jornal britânico, o The Telegraph, ele teve acesso a esse código penal aí de 60 páginas, e onde ele vai mostrar aí que essa punição discricionária, ela é válida sim em relação às mulheres aí. E aí eu gostaria de elencar aqui alguns pontos, o último um pouquinho mais polêmico, mas tudo bem, em relação a essa situação. Para vocês terem um comparativo aí em relação ao cristianismo e ao... vou falar assim porque pode ser que a rede aqui possa entender como discurso de ódio ou discurso religioso e tentar derrubar essa postagem aí. Mas vamos lá. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que no cristianismo a violência contra a mulher ela é totalmente repudiada, tá? A gente vai para o primeiro princípio, que é o Imago Dei, ou seja, o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Seja um teólogo complementarista ou um teólogo igualitarista, todos sempre concordam, embora tenham divergências, né, em relação à missão, papel da mulher, etc. Todos eles concordam que a mulher ela tem o mesmo valor que o homem. A mulher ela é digna assim como o homem é. Então não existe inferioridade no aspecto da dignidade humana em relação à mulher. Portanto, é inconcebível a ideia de você agredir uma mulher, né, ou tomá-la como inferior. Quando a gente observa Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e 27, que é esse texto que fala que o ser humano ele foi feito imagem e semelhança de Deus, e inclusive no versículo 27, lá no final, vai deixar claro que é homem e mulher, ou seja, o ser humano, homem e mulher, foi feito à imagem de Deus, então é digno de respeito à mulher e ela não pode ser tratada dessa forma. Sem falar que o mandato cultural, ou seja, a mulher recebe a mordomia da criação, ou seja, sobre ela também está a autoridade sobre a criação, sobre cuidar da criação. Portanto, não tem o porquê de achar que ela é inferior e, portanto, merece apanhar. Outro ponto que eu queria elencar também é a respeito de Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao versículo de número 33, vai justamente tratar sobre o amor sacrificial do marido para com sua esposa. Nesse caso aí, ali, inclusive, o apóstolo ele vai fazer uma correlação direta do sacrifício de Jesus para com a igreja e do sacrifício do homem que ele tem que fazer pela sua esposa, ou seja, marido e mulher, né? É claro, o texto ele discorre bem sobre o cuidado, o dever, o carinho, a atenção e a proteção, principalmente, que o homem tem que ter com a mulher. Então, claro, isso aí é mais que necessário a gente ver que o marido não pode agredir, pelo contrário, tem que proteger. Se a mulher é agredida em casa, se ela não é protegida em casa, se ela não é cuidada em casa, onde ela vai ser cuidada? Onde ela vai ser protegida? Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, ele vai tratar, inclusive, dessa proteção de forma mais específica, tratando a mulher como o vaso frágil, e não que, repito, ser frágil aqui não é que ela é inferior, mas que sim, de fato, a mulher, a grande maioria das mulheres, carecem de proteção pela sua fragilidade física, vamos dizer assim, né? Embora nós tenhamos aí muitas mulheres hoje que são até muito mais fortes que homens, mas no geral não é assim. No geral, a força do homem é muito mais. Então, seja um soco, uma agressão de um homem nunca será a mesma coisa. Ela é de fato um vaso frágil, no sentido de que fisicamente ela sim, no geral, não falando que é uma regra, uma totalidade, mas no geral a mulher é mais frágil, portanto ela precisa ser cuidada, protegida pelo homem, claro, partindo do homem da sua casa. Por fim, um ponto mais polêmico aqui, que alguns vão discordar e outros não, mas aí aqui já é uma posição particular minha, eu compreendo que o sexto mandamento, que é traduzido na nossa Bíblia por não matarás, e o correto termo ali no hebraico é não assassinarás, eu acredito que toda agressão física ela pode ser enquadrada num caminhar para o assassínio dessa pessoa, porque quando você está agredindo uma pessoa que é mais frágil que você, seja uma mulher, seja uma criança, seja qualquer outra pessoa, e que você tem um porte físico, você tem uma condição mais força que essa mulher, e você, mulher ou qualquer pessoa, falo mulher por causa do contexto aqui da notícia, e você começa a agredir essa pessoa, existe uma chance considerável de você levar à morte
levar essa pessoa até a morte. Ou seja, sua agressão pode resultar em um dano muito maior. Não é apenas um soco, não é apenas uma agressão, não. Isso pode ferir fisicamente, levando à morte. E claro, sem falar na alma do indivíduo, na alma da pessoa. O quão ela está sendo afetada, o quanto ela está sendo... está morrendo por dentro, na verdade. Quando as mulheres estão... Às vezes não levaram um soco na cara, mas a palavra mata ela por dentro. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, não só na questão física, mas também na questão emocional. Né? Então, assim, só para elencar aí, e aí eu queria que só abrir um adendo, porque às vezes isso é polêmico, porque algumas igrejas vão encobertar agressões físicas, agressões verbais. Hoje tem muitas mulheres que são agressivas, são tóxicas também, isso é fato. Mas a maioria ainda assim são homens, ainda assim tem aquela concepção de masculinidade tóxica e tal, etc. A gente não pode tapar o sol com a peneira, e aí eu falo de homem para homens, embora sei que há mulheres assim também, mas a gente precisa compreender uma verdade, que quando tiver agressão, quando existir agressão, a igreja não pode ser uma cúmplice dessa agressão. Eu acredito que Romanos 13, onde atribui ali a justiça ao Estado, esse poder de justiça, de julgamento, de punição, o agressor deve sim ser denunciado, o agressor ele deve ser punido pelo crime que ele cometeu, porque é um crime, a agressão a uma mulher é um crime, portanto não é só uma questão que fica no âmbito eclesiástico, no âmbito de igreja, isso deve ser tratado para que isso não possa se repetir. E eu vou um pouco mais além, isso aqui pode ser muito polêmico. Em casos de agressão física, eu sou a favor da primeiro ato ali, uma separação imediata, separação, para que haja ali uma tratativa do homem, do agressor, que haja uma preservação principalmente da vida da mulher, certo? Da preservação da vida da mulher. Lembra, ela é digna como qualquer outro ser humano, então ela merece viver. Então a separação, sair da casa, ou o homem sai ou a mulher sai, não importa, tem que manter a dignidade física dela para que ela não morra, não seja assassinada. O agressor tem que ser tratado, certo? E depois, se não houver resolução, se não houver uma tratativa adequada, recuperação, arrependimento de fato, e aí sim eu sou a favor, nesse caso aí, de um divórcio. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que nem todo mundo aceita, mas essa é uma posição particular minha, tá? Fica à vontade de você discordar de mim, mas é o que eu penso a respeito disso. Então, assim, o cristianismo ele tem que ser diferente, porque nós somos chamados de pequenos cristos, e Cristo certamente ele nunca agrediria uma mulher, principalmente se fosse casado com ela. Como ele, em vez de agredir a sua igreja, ele morre por ela. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.